boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente em nossos corações. É uma alegria muito grande estar aqui novamente no Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier, no bairro Vila Nova, em Joinville. Com o coração cheio de alegrias por mais uma noite de trabalho, vamos aprender mais um pouquinho juntos. Isso é muito bom para todos nós. Para nossa harmonização, vou ler uma página do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O trabalhador divino. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Quem disse isso foi João Batista e está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículo 17. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no através de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa o trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos. Nem se refere a ele, de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos, e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. O trabalhador divino do livro Pão Nosso. Antes de passar a palavra ao nosso expositor da noite, nosso amigo e confrade dessa casa espírita, colaborador, Jamas, com um tema muito propício a cada um segundo as suas obras, com certeza nos trará conhecimentos e esclarecimentos sobre a obra que compete a cada um de nós. Vamos fazer uma prece, como de costume em todas as reuniões espíritas, para nos ligarmos mais à espiritualidade amiga, agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, lúcidos, plenos, para aprendermos um pouco mais. Te pedimos, Pai, que esteja conosco nessa noite muito agradável
de aprendizado. Que nossas percepções sejam guiadas pela bondade dos nossos benfeitores amigos e que o irmão Jamas seja também inspirado na palavra desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Jamerson, tem a palavra, uma boa palestra. Olá, estamos novamente aqui, né? Aqui. Vou apanhando um pouco mais aqui, como é que faz? Não está passando aqui, como é que passa? Vai passar, não vai? Clica no primeiro. Então vai com o manual. Clica no segundo. No próximo clica no manual. Ele devia ir no segundo. Tá. Então vamos lá. Então, gente, o tema hoje, né? Desculpa a demora aí, que eu tô meio nessa questão assim, do computador. Celular a gente brinca, né? Celular a gente faz o que for. Agora quando chega aqui, nessas questões aqui, nesse formato, a gente fica um pouco perdido. Vamos tá indo pra lá. Não está mudando nada, Joel. Só aqui no PC mesmo. Não está mudando nada. Ó, clica aqui. Não está mudando nada. Agora sim. Ele não está mudando automaticamente os slides. Agora está mudando ali, mas aqui não. Faz só aqui sem ver. Mudando o manual, não sei o que aconteceu. Aí, vai. Isso. Tá. Então, vamos lá. Então, gente, a cada um segundo suas obras, né? Essa frase, né? Essa frase a gente encontra em alguns trechos, né? Tanto desde o do Antigo Testamento, né? A gente encontra esse termo, né? E assim, várias tanto Paulo diz, né? Tanto Jesus falando, tem no Evangelho de Mateus, né? Então, eu vou puxar aqui alguns lugares, ó. Vamos lá.
cada um segundo suas obras. Está em Atos, capítulo 14, versículo 10, né? Ó, diz em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou, né? Ó, em Gálatas, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. A gente sempre ouve, né, que essa questão, né, do plantio, né, da colheita, né, que o plantio ele é opcional, né, cada um planta o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, né, mas a colheita ela é obrigatória, né, não tem como escapulir, né, não tem como escapar, né. Ó, em João, lá no Evangelho lá, disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Em Mateus tem lá, porque o filho do Mateus 16, 27, porque o filho do homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo suas obras, né? O que seria, né? É tudo uma questão também de a gente analisar, né? O filho do homem virá na glória de seu Pai, né? Ou seja, com seus anjos, né? A gente é responsável sempre do que a gente faz, né? Nós somos responsáveis de nossos atos, né? Então, né, a cada um segundo suas obras é o quê? O que seria isso? Seria qual o legado nosso, seria qual a nossa trajetória, o que a gente fez para estar ali, né? Não existe nada assim de graça, a coisa não acontece do nada, né? As coisas não acontecem do nada. A gente tem, um professor da aula, né, ele tem que ter estudado ter feito a faculdade ali de magistério, né? Aí ter feito mais uma pós, né? Sempre a gente tem que se capacitar e isso é na questão intelectual, né? Que aqui a gente está falando de uma outra questão também, que é a questão moral junto, né? Aí vamos mais um pouquinho à frente aqui. Eu captei isso aqui do céu e inferno, né? Ó, a primeira parte está meio junto ali, mas vamos dar para a gente entender aqui, ó. Em cada existência, a uma ocasião se depara a alma para dar um passo avante, né? De sua vontade depende a maior ou menor extensão desse passo, né? Então, o que acontece? A gente pode dar um passo grande, dar um passo pequeno, não dar passo nenhum. É sempre o quê? Da nossa vontade, né? E essa questão do livre-arbítrio, né? Então, se franquearmos degraus ou ficar no mesmo ponto, né? Nesse último caso, a gente ficar no mesmo ponto, né? É porque cedo ou tarde se impõe sempre o pagamento de suas dívidas. Terá de recomeçar nova existência em condições ainda mais penosas, porque uma nódoa não apagada junta a outra nódoa, né? Nódoa seria uma mancha, né? Então, se a gente não, né, igual uma roupa, né, uma roupa, se você não limpou direito, não é uma roupa branca que é legal a pampa, né? Uma roupa branca, se você não limpar direito, vai sujar mais, vai estar encardido o negócio, né? Isso, a roupa, né? Então, uma dificuldade que a gente tenha, uma forma da gente, como é que fala assim, ser, vamos supor, arrogante em algumas questões, ou tratar mal as pessoas. Se a gente tem uma oportunidade, uma encarnação, e a gente tem aquilo ali para a gente corrigir, e a gente não consegue diminuir, a gente mantém naquilo ali, ou então até agrava um pouco mais, né? A gente vai ficando mais complicado ali a nossa situação. Então, numa próxima existência, a gente tem que tentar reparar aquilo ali.
E assim, a oportunidade, a encarnação, ela é justamente para a gente conseguir nos dominar, a gente conseguir se melhorar, né? Que é igual assim, a gente tem a prova, né? A gente tem um teste lá que seja. A gente vai estudar e vai se preparar, vai ler, vai procurar e tal. E a gente, o que acontece? Seria, vamos supor, o tempo que a gente estivesse na espiritualidade, na erraticidade, né? Seria o quê? Esse tempo que a gente está se planejando, a gente consegue analisar ali os erros que a gente tem, né? Meu ponto fraco, na verdade a gente só vê ponto fraco, né? Mas assim, a gente vai pedir, eu quero tal coisa, assim, eu quero passar por essa situação, eu quero melhorar nisso, então tem que estar em tal lugar, né? A gente planeja isso. E aí é na Terra, né, no nosso caso, né, no planeta de provas e expiações, que a gente vai pôr em prática as coisas. É ali que é o nosso teste, que é a nossa prova, né? Então, o que acontece? A gente tem que... e aí a gente esquece aquilo ali, no caso, né? Vamos supor, igual uma prova ali, você chega ali e está tudo em branco, vamos supor, né? Dá o branco, dá o famoso branco. A gente fica assim, meio perdido, a gente vai fazendo algumas coisas assim, sem lembrar o que a gente planejou, né? Então, o que acontece? Na Terra, acontece isso, que a gente estuda, né? Se planeja, pensa, fala que vai fazer tal coisa, 1000 coisas, e aí chega na hora, a gente esquece, a gente vai indo, a mancha lá que a gente tinha, né? Não, vamos lavar, vamos fazer com tal coisa, esquece que lavar, deixa a roupa lá, a roupa fica suja, né? Dá um monte de coisa, né? A gente dá uma esquecida. Um exemplo por exemplo, quando está na faculdade. Você está na faculdade, se você não se prepara para a prova, né? Você tem alguém mais inteligente, você vai lá, paga aquela pessoa, né? Você paga o resultado da prova, vai lá, paga o resultado, paga para alguém burlar lá o resultado para passar. Você passou na prova, né? Sim, Mas na hora de você ter a prática no futuro, você vai ter o resultado. Porque a gente burlou, né? Na nossa questão aqui ainda tem isso ainda, né? Aí seria o quê? A gente tem aquilo ali como uma responsabilidade. A gente está prestando um curso ali, né? E tal. A nossa responsabilidade né, passar, né? É estudar e fazer bem ali o exame, que seja. E aí a gente está burlando, né? E na espiritualidade não tem esse como burlar, né? Entendeu? Aí a gente estaria agravando o nosso, né? Porque cada um tem uma diretriz, tem um caminho a seguir, né? Você tem que passar nessa prova, né? E aí a gente burla, beleza, vai estar lá, ok, já não passou, né? Só que passou de outro jeito. Aqui né? Vamos supor, vai analisar ali, não, você vai olhar ali, já não, beleza, 10, show, passou. Só que na espiritualidade não é assim, não tem como burlar, né? Então a gente, na verdade, a gente pensa que está enganando um sistema, está enganando, né, o sistema da faculdade, vai enganar o lugar onde você vai ser empregado. Vamos supor que a pessoa passou um curso inteiro fazendo essas coisas, né? E aí, na verdade, a gente está se enganando, né? A gente não está enganando ninguém, a gente está se enganando. E a gente está se complicando ainda mais, porque na espiritualidade eles nos conhecem, né? Então a gente não tem como escapar disso, não tem como enganar, né? Não tem como pagar, né, para alguém passar na prova, né? Não tem como, né? Aí, vamos mais aqui, cadê pois, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja das suas imperfeições, né? A gente vai deixando ali a gente vai, né? Essa que é a ideia, né? Da gente ir se purificando, a gente ir limpando aquela roupa, né?
aquela mancha, né? Se purga. Em uma palavra, até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiações como a terra, onde homens espiam o passado e o presente em proveito do futuro. Agora deu certinho. Vamos lá. Contrariamente, porém, a ideia que deles se faz depende de cada um prolongar ou abreviar a sua permanência, né? É aquele esquema, né? Você vai continuar se enganando, vai continuar pagando para você passar a prova, ou você vai levar a sério, vai se dedicar, né? E vai encarar a sua, né? O que você tem pela frente ali, né? Então, depende de cada um prolongar ou abreviar essa permanência, né? A gente sabe, né, de muitas almas, né, muitos espíritos missionários, né, né, dentre as suas questões ali de vida, né, galgaram muitos degraus, né, subiram muitos degraus, e nessa questão de devotação, né, de sempre encarando, né, a gente tem muitos exemplos por aí, exemplos aqui não faltam, né? Então, segundo grau de adiantamento e pureza atingido pelo próprio esforço sobre si mesmo, né? O livramento, né, Isaac Jana vai prolongar ou abreviar a permanência, né, na Terra. O livramento se dá não por conclusão de tempo nem por alheios méritos, mas pelo próprio mérito de cada um, consoante essas palavras de Cristo, cada um segundo suas obras, né? Que né, palavras resumem integralmente a justiça de Deus, né? Então, não adianta, a gente pensa igual assim, ó, a pessoa quer perder peso, né? Adianta eu pagar o Joel para ele malhar para mim? Hã? Eu vou lá, todo mêsinho, pá, o Joelzinho lá todo dia na academia, malhando para mim, né? Vamos supor, ele bota o dedo lá digital, mas ele tá malhando para mim, então tá malhando para James. E eu tô em casa, assistindo televisão e já tá malhando para mim. Eu olho até os videozinhos, né? Ele posta lá o videozinho, já malhando para mim. Tem isso? Não tem, né? Não tem como, né? Então, o que acontece? A gente não tem como terceirizar essa questão, né? A gente não tem como, né? A gente não tem como terceirizar, né? A gente não tem como passar a bola, deixar o outro fazer a questão. A gente tem nossos filhos, né? A gente vai, então, eu vou terceirizar. O Osório, então, ele vai, né? Ser o pai né? Vai fazer o meu papel de pai na casa. Só que eu sendo ali ainda, mas não tem como você terceirizar isso. Você tem que tomar responsabilidade, você tem que ver o que tem que fazer, né? E tudo é trabalhoso, né? Lembra da frase da Márcia? Tudo é trabalhoso, né? O educar, né? O se dedicar ali é trabalhoso, né? Então, o Código Penal da Vida Futura, né? Está lá no Céu e Inferno, né? Primeira parte, capítulo 7. Né? Em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se em 3 princípios. Vamos ver lá. Primeiro, ó, o sofrimento é inerente à imperfeição, né? Justamente nessa questão ali. Quando a gente pensa que a gente vai se dar bem, né? Quando a gente pensa que a gente vai, de algum modo, né, tapear alguém e a gente vai, né, eu vou me dar bem lá na frente, né? A gente está se complicando, né? A curto prazo, né, ali, a gente pensa que, né, se a gente for pensar só na vida aqui terrena, né, a gente está bem, beleza? O outro cara perdeu, eu modifiquei umas coisas ali, o outro
cara saiu, porque eu furei o pneu do carro do cara, ele não chegou para entrevista, né, ou alguma coisa assim, e eu ganhei a vaga, beleza, eu ganhei a vaga. Só que como você fez isso? Você fez, né, agindo mal, né, você fez piorando uma situação, né, né, divinamente, né? A gente fez errando. E isso, no caso, se a gente não parar para pensar, né, na vida futura, que não é tipo daqui 10 anos, não é essa vida, não é o futuro daqui, né, nessa questão. Eu acho que a gente tem que pensar também, planejar, mas é mais à frente, né? É mais à frente. Se a gente não parar para pensar assim, se a gente for pensar que é só isso aqui, que vamos supor, a gente vai ter ali, né, hoje em dia, né, a gente fica, né, o Joel aí com 118 anos, né, Joel? 118 anos, né? Daí você vê, então a gente está ficando, né, cada vez, a gente está, como é que fala, envelhecendo bem, né? Então, mesmo assim, mesmo com essa quantidade de anos para frente, se a gente for pensar que a gente só tem isso daí, né, aí a gente acaba se perdendo, pensando que a vida é só aqui. Não é bem assim, né? A gente, tudo que a gente faz aqui na Terra é a nossa, aqui que é o como é que fala assim, tinha um termo, fugiu agora aqui, mas é aqui que a gente vai ver. Aqui Nosso progresso? Isso, né? Aqui que a gente vai progredir. O que a gente fizer aqui que vai ecoar na eternidade, né? Então, ou seja, a gente não é só acordar, trabalhar, né? Não é só aí, né, casar, ter os filhos, não é só isso, né? Porque isso faz parte isso faz parte das vicissitudes nossas, isso faz parte do normal, né? A gente pensa que, quer dizer, né? Tem pessoas que podem pensar, eu não faço mal, né? Eu não faço mal a ninguém, né? Eu trabalho, pago minhas coisas, né? Tal. Mas o que acontece? A gente não faz o mal, mas a gente também, qual é o bem que a gente faz? Né? Aí a gente vai voltar para a questão das nossas obras, né? A cada um segundo suas obras, né? O que você faz de diferente? O que você faz de melhor, né? O que você pode melhorar, né, na sua vida? E assim, as oportunidades da gente fazer, né, o nosso melhor, a gente fazer o que é mais correto, está à nossa volta, e a gente, todo dia, todo momento, a gente tem a oportunidade de fazer esse melhor, né? Da gente se superar, porque fazer igual às vezes a gente vê, né, eu gosto de um futebol, daí a gente vê assim, o cara bate um pênalti lá, mais ou menos, né, mais ou menos, fala assim, isso daí eu também faço, né? É verdade, isso daí eu também faço. Então, o que isso quer dizer? Fazer o normal ali, todo mundo faz, né? Agora, a gente se cobrando, a gente buscando se melhorar, buscando, né, buscando isso daí, né, as minhas obras, o que eu vou fazer, né? A gente buscando se melhorar, a gente tem que ver o que a gente tem que fazer o diferente, né? Fazer o a mais, né? Lembra aquela passagem, né, que né, tinha uma lei que você era obrigado a andar 1000 passos, né? Era obrigatório, né? Eu não me recordo, não estava no planejamento aqui também, mas, né, era, né, eu chegava, né, os viajantes, né, no porto lá, e aí toda a bagagem, toda coisa que a pessoa trazia, né, o pessoal dali no local era obrigado a caminhar, né, com aquilo dali e levar até, só que o quê? 1000 passos. Levar até onde? 1000 passos. Então, aí
nem imagina que você é o cara que está carregando as coisas, né? Às vezes a gente já fica com as nossas malas mesmo no aeroporto, numa coisa, a gente já fica meio, caraca, né? E é nossas coisas, né? A gente já fica meio assim de carregar aquilo ali, que é um carrinho, que é não sei o que, né? E tal. Se tiver alguém até um filho ali para carregar, não, pode levar. Um filho para passar a bagagem ali para ele ajudar, é uma, né? Agora, o cara tinha que andar 1000 passos. E aí vem Jesus e diga, quando ele disseste para andar 1000 passos, antes mais 1000 passos, né? Ou seja, fazer o dobro, cara, né? Por que isso? Esse é o diferencial. Esse é você fazer o seu diferencial, né? E assim, é simples isso, porque a gente está ali, né? Era obrigado, né? Pela lei dos homens, né? Você, naquela situação lá, você era obrigado, né? Tinha que fazer aquilo ali. Então, assim, a gente ia fazer aquilo ali de boa vontade, tranquilo. Sou obrigado a dar 1000 passos para carregar a mala do meu pai, né? Para carregar. E andar contando, né? 1, 2, um passinho pequeno ainda, né? 3, e carregando. E andar 1000 passos ali. Aí vem Jesus, né, com todo o seu amor, e fala, não, se te pedires, né? Se pedires para andar 1000 passos, ande mais 1000. Aí você, eu já estou bolado, eu estou triste de ter que andar 1000. Vou andar mais 1000. Mas o que acontece? Como é que fala assim? Se a gente andar, mas de coração, né? Porque também o que acontece? Você é obrigado ali a fazer aquilo ali. E aí Jesus vem e fala, faça mais, faça além, né? Se você não está preocupado, né, em fazer o além, faz só os 1000. Só que, aí quanto tempo você vai ficar até tu se melhorar? Mais tempo do que aquele que já quer, né, fazer a mais, né? Aí essa é uma questão. E isso, o que acontece? É de cada um tem seu tempo, cada um vai fazer, vamos supor, para cada um chega diferente, né? A noção de se melhorar, para cada um chega, né? Vamos supor, muitas vezes a gente até, vamos supor assim, a gente faz coisas que são erradas, mas sem saber que é errado. Sem saber que é errado. Agora, a partir do momento que a gente vai ampliando os conhecimentos, a gente vai vendo que aquilo ali é errado, a gente não quer fazer mais o errado, já que a gente, né? Aí a gente fica aquela assim, pô, eu fazia, mas antes você não sabia. Aí agora que você sabe, já não faz. Por isso é importante a gente ter o estudar, a gente abrir a cabeça, né? A gente ir pensando, e a gente vai se melhorando intelectualmente, né? E, consequentemente, é lógico, né, que seria bom, se você quiser fazer o seu melhor, o seu a mais, você vai evoluir tanto intelectualmente quanto moralmente. Vai abrindo as duas vertentes ali, né? Então, aí o segundo. Eu li o segundo. Então tem o terceiro. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Olha só, interessante aqui, ó. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade. Aí é a vontade, ou seja, a vontade é de cada um. Quando o cara quiser, quando você quiser, você vai conseguir se libertar das imperfeições, né? A gente, é lógico que não é fácil,
Nada é fácil nesse sentido assim, né? A gente, vamos supor, a gente tem algum mau hábito que a gente tenha, né? O cara almoça e logo em seguida come um doce, né? É ótimo, né? Comer um docinho ali, é ótimo. Aí esse camarada descobre lá que tem diabetes. Aí fala, você tem que eliminar. E também é o seguinte, né? Não come um docinho, né? Come uma barra de chocolate, né? E tal. Então, assim, a gente, aí, né, vai o médico lá e fala assim, cara, você tem que mudar esse hábito aí. Isso aí tá ruim. Tem que mudar. Aí, é difícil. Né? Cada um tem o seu que é difícil. Todo mundo tem. Né? Então, naquela coisa ali, para aquele camarada, aquilo ali é difícil. Aquilo ali é a pedra no sapato, né? Aquilo ali que é a questão. Né? A questão é o horário. Pessoas dizem, né, que eu sou meio ruim para horário. Tem pessoas que dizem, né? Vamos supor que eu tenho 3 compromissos num dia, às vezes só me atraso para 3. Entendeu? Então, só para ter essa questão assim. Se tiver um 4º compromisso, é possível que eu atrase nesse 4º. Mas aí, né? Se a gente encerrar no 3º aí, eu atrasei só 1. Nesse 4º aí, entendeu? Então, assim, é difícil? É difícil, né? Vamos supor, às vezes eu faço todo um planejamento, né? Aí eu falo assim, eu não vou me atrasar. Aí a gente tem, né, muitas informações aí, vê coisa no YouTube e tudo, né? Vê assim, você tem que ou chegar no espelho, né? E você vai e fala, não, eu não vou me atrasar. E você fala, Jamerson, você não vai se atrasar, beleza. Você traz aqui, fala em voz alta, né? Beleza. Aí é um tal daquilo, vamos supor, o pior, a coisa mais fantástica para me atrasar é que eu não tenho tempo. Eu olho aqui, meu Deus, tem 40 minutos ainda. Aí tu vai naquela, você vai à cozinha, você vai no negócio e tal. E aí você tinha muito tempo. Daqui a pouco é 10 minutos pro negócio. E aí você, né, não tem o que fazer. Hoje aqui, por exemplo, eu cheguei na hora, né? Cheguei na hora. Mas por quê? Porque eu não tinha tempo. Aí eu cheguei na hora. Se eu tenho tempo, se eu chego em casa às 5 da tarde, né? E aí eu tenho que vir para cá, eu vou me atrasar. Aí como eu não tinha tempo, não me atrasei. Cheguei na hora, né? É lógico que é conturbado, é complicado, mas assim, a gente tem que tentar se esforçar, né? E aí vamos supor, às vezes eu consigo, né? Quando eu consigo, é excelente, né? E aí, às vezes a gente pensa, vou manter agora, não vou me atrasar mais para nada. E aí, daqui a pouquinho, já se atrasa já de novo, e você pensa, voltou tudo não, de novo. E a gente pensa, né? Ou seja, então é difícil a gente conseguir, né, domar nossas imperfeições, nossos maus hábitos, no caso, né? Não é fácil. Né? Então a gente já viu que depende muito da gente, né? Depende muito da gente. Aqui agora, né? Essa é a máxima, né? Cada um segundo suas obras. Tal é a lei da justiça divina. Eu tenho um videozinho. Vamos ver se eu consigo caçar ele aqui. Pode continuar isso aí. Aqui, ó. Eu tenho um videozinho aqui, que é do Momento Espírita. Nessa sentença de Jesus estão sintetizadas todas as leis que regem as questões ético-morais. Mas de que maneira essa justiça se estabelece? Que mecanismo coordena essa distribuição com justiça? Primeiro, é importante lembrar que a justiça dos homens está calcada na legislação humana com base em códigos legais criados pelos próprios homens.
qualquer, um grupo de pessoas especializadas nesses códigos analisa o processo, julga e define as penalidades aplicáveis ao réu. A duração das penas é estabelecida pelo juiz. Então, podemos concluir que a justiça dos homens se alicerça no arbítrio, segundo a visão dos magistrados. Com a justiça divina é diferente. As consequências dos atos se dão de forma direta e natural, sem intermediários. Em caso de uma falta qualquer, a penalidade se estabelece de maneira natural e cessa também naturalmente com o arrependimento efetivo e a reparação da falta. Importante destacar que na justiça divina não há dois pesos e duas medidas. As leis são imutáveis e imparciais e não podem ser enganadas. Um exemplo talvez torne mais fácil o entendimento. Se alguém resolve beber uma dose considerável de veneno, as consequências logo surgirão no organismo de maneira direta e natural. Não é preciso que alguém julgue o ato e decida o que vai acontecer com o organismo do indivíduo. Simplesmente o resultado aparece. Castigo? Não. Consequência natural derivada do seu ato, da sua livre escolha. Os efeitos produzidos no corpo físico não fazem distinção entre o pobre ou o rico, o religioso ou o ateu, a criança ou o adulto. As leis divinas não contemplam exceções nem privilégios. São justas e sensatas. E essas consequências duram tanto quanto a causa que as produziu. No campo moral, a justiça divina se dá da mesma maneira, distribuindo a cada um segundo suas obras, sem intermediários. Contudo, é de nos perguntarmos como podemos conhecer essas leis. Bastará ouvir a própria consciência, que é onde se encontra esse código divino. E nesse item, igualmente, Jesus se revela o maior de todos os sábios. Numa sentença sintética, ele ensinou tudo o que precisamos saber para conquistar a nossa felicidade, a cada um segundo as suas obras. Assim, se as consequências dos nossos atos são diretas e naturais, podemos promover desde agora consequências felizes para logo mais. Se hoje sofremos as consequências de atos infelizes praticados, basta colher os resultados sem nos queixarmos da sorte e agirmos com uma conduta ético-moral condizente com o resultado que desejamos obter. Então, como depende de nós o aperfeiçoamento, podemos, em virtude do livre arbítrio, prolongar ou abreviar nossos sofrimentos, como o doente sofre pelos seus excessos, enquanto não lhes põe termo. Se desejamos um futuro mais feliz, busquemos ajustar nossos atos à nossa consciência, que é sempre um guia infalível, porque nela estão escritas as leis de Deus. E se em algum momento surgir a dúvida de como agir corretamente, façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, e não haverá equívoco. Entendeu, gente? Ou seja, a gente, as nossas ações, as nossas obras, depende da gente. Não dá para terceirizar, não dá para adiantar, não dá para ser mais rápido, Cada coisa a seu tempo, E no caso, tá tudo na consciência, A gente, a lei de Deus, onde é que está escrito, Porque às vezes a gente anota coisa no celular, o celular acaba batida, a gente não tem o troço mais, perde papel, anota no papel, perde o papel. Onde é que está a lei de Deus? Está na nossa consciência. Então, desde o momento que a gente se instrui, que a gente se dedica, a gente aprende, a gente é o nosso próprio
observador, é o nosso crítico, né? Cada um. É lógico que a gente tem que ter uma noção também de não ser cruel com a gente, né? Tipo, a gente, né, não consegue se livrar de algum mau hábito, né? Não adianta ficar se martirizando ali. A gente tem o quê? A gente tem que ter consciência de que somos imperfeitos, que estamos a caminho, que estamos na caminhada. Né? Não vai ser, né, de uma hora para outra que a gente vai deixar um vício tão, né? Um vício, né? Do nada, né? Então, e outro, né? A cada um segundo as suas obras, né? O Deus sabe do que nós somos capazes, né? E a gente tem a certeza de que se essa prova, se essa dificuldade, né? Se essa coisa trabalhosa veio até a gente, veio sob responsabilidade nossa, a gente é capaz, a gente dá conta, né? E a gente também não dá conta sozinho. A gente, né, sempre tem, sempre tem amigos, tem a família, né, tem a casa espírita, né, tem as obras, né, a gente tem muito, hoje em dia, né, tá tudo aqui, né, a gente tem recurso, né, e outra, né, igual tem no vídeo ali, se a gente tem a dúvida, a gente vê o que a gente gostaria que fizesse com a gente, né. Minha mãe sempre diz também uma frase que é, né, que é dos textos, né, em meus passos, né, o que farei Jesus, né. Então, se a gente tem a dúvida ali, em meus passos, o que farei Jesus. Então, se a gente não conseguir ter, não, Jesus não consigo, como é que vai ser meu pensamento, como é que é o pensamento de Jesus? Tá, tu não conseguiu ali, então pensa, o que você gostaria que fizesse para você? Como que você vai agir? Então, seria dessa forma, né? E a mensagem era essa semaninha, quando eu cheguei aqui, estava comentando ali com a amiga nossa, essa semaninha foi bem enjoada, né? Em questão de muito trabalho. A gente trabalha muito, né? Todo mundo trabalha muito, né? Né? A gente, né? Só que assim, porque a gente tem que fazer, como veio, e a cada um segundo suas obras, não é que veio um título desse, né? Bom, cada um segundo suas obras, eu vou deixar de fazer minha obra, de fazer meu esforço, né? Né? É pouco. A gente, né, tá aqui na frente, né? É uma responsabilidade, né? A gente sempre pensa que a gente não é capaz, que não vai dar conta, né? Espero que tenha dado conta, espero que tenha passado as informações que eu estudei, né? E o mais é isso, né? Como eu tinha até uma historinha para contar, mas vai passar muito da hora, aí vamos ficar por aí. E vamos fazer oração, né? Convido os irmãos, né, a fechar os olhos, né? Imaginar Jesus, né? De braços abertos. Então, que a gente possa agradecer, né, e dizer: Senhor, obrigado por este dia, obrigado por por mais esta noite, que a gente possa, né, encarar as nossas dificuldades, encarar as nossas responsabilidades, né? Porque se a gente não encarar hoje, né, a gente vai protelando e vai acabar encarando lá na frente, né? E que a gente possa ter a humildade de pedir ajuda quando estiver passando por essa dificuldade, não pensar que está sozinho, né?
o Senhor está de prova de que Ele está sempre conosco em todas as atividades, em todos os momentos, tanto nos momentos felizes, né, quanto nas dificuldades. A gente muitas vezes só recorre nas dificuldades, mas que a gente possa sair daqui hoje um pouco mais de entusiasmo para, né, para nossa caminhada, para nós evoluir e para ver, né, para ir trabalhando na nossa obra, que é a obra íntima, que a gente possa, né, trabalhar nela, nos conhecer mais e praticar o bem e estar, né, firmezinho, né, nessa melhoria e nessa evolução. Que assim seja.